Será que a felicidade é um componente genético? Será que hoje em dia a ciência pode explicar como é que ela funciona dentro do nosso cérebro? E será também que é possível a gente se decidir por ter uma vida mais feliz, independente de circunstâncias externas? É isso que eu quero abordar com você hoje aqui no nosso canal. Em Ética a Nicômano, obra de Aristóteles, ele se refere à felicidade como o conjunto das ações humanas e finalidade delas também. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz na vida, tudo aquilo que o homem busca, tem a ver com, no final dessa busca, no final desse processo inteiro, encontrar de fato a felicidade. Já os gregos antigos, de maneira geral, diziam, se baseavam num conceito chamado de eudaimonia, ou eudaimônia, como queira dizer, que basicamente se referia ao estado de você estar em pleno potencial na sua vida. Aquela sensação de que você está fazendo a coisa certa, no caminho certo e se utilizando dos recursos mais variados para que você de fato possa atingir a felicidade na sua vida, aquele grau de senso de propósito e envolvimento. Mas será que isso tem a ver com o que se diz hoje? E Platão? Será que Platão falava também acerca da felicidade? Segundo Platão, a felicidade era o bem, baseado na ética, no caso, e na utilização de princípios que causassem ações de efeito positivo. Ou seja, tudo aquilo que você fizesse, que tivesse efeito positivo para as pessoas, tudo aquilo que você fizesse e que tivesse uma finalidade de chegar a um patamar de estabilidade, de saber que você encontrou a sua função dentro da sociedade, sim, era considerado felicidade, de acordo com Platão. E a ciência? O que a ciência tem dito disso a partir das pesquisas que têm sido realizadas? Segundo a ciência, a felicidade nada mais é do que um conjunto de situações que causem para a gente emoções positivas. Para a ciência, a felicidade está baseada em você manter uma constância de emoções significativas, que tenham um alto valor, que por isso também acabam facilitando o próprio fluxo e funcionamento do nosso cérebro. Como assim? Você está querendo me dizer o que com isso, João? É que basicamente, aquela pessoa que é considerada mais feliz, se eu juntar, se eu conseguir fazer um compêndio de vários estudos hoje em dia, aquela pessoa que é considerada mais feliz, ela também é mais produtiva. Aquela pessoa também tem uma saúde melhorada, digamos assim, tanto do ponto de vista não somente emocional, mas fisiológico também. Para o psicólogo americano e basicamente o precursor da psicologia positiva, Martin Seligman, ele fala que existem três componentes muito importantes na questão da felicidade, que basicamente são o prazer, você deve buscar o prazer na sua vida, o senso de propósito, mas também o envolvimento. Todas as vezes em que a gente estiver envolvido em algum projeto, envolvido em algum estilo de vida, que traga para a gente o prazer e que traga para a gente aquela questão de você sentir que aquilo é o seu propósito de vida, pode-se dizer para ele, para Martin Seligman, que a gente está vivendo uma vida feliz, uma vida que carrega em si a felicidade. E ele fundou, basicamente, ele é um precursor da psicologia positiva, porque ele afirma que antigamente a psicologia era voltada muito mais para as questões negativas, distúrbios, aquilo que era considerado patologia ou simplesmente um distúrbio do nosso sistema nervoso, da nossa mente de maneira geral. E o que ele afirma é que devemos buscar não somente focar nos problemas, mas focar exatamente nas soluções. E a psicologia positiva acabou trazendo para a gente todo esse estudo daquilo que é a felicidade, daquilo que é o senso de propósito de uma vida equilibrada humana. Bom, então eu falei aqui sobre uma coisa muito importante, que é exatamente o que? Os três pilares que o Martin Seligman fala, que é justamente o prazer, o senso de propósito e o envolvimento. No entanto, se você focar em apenas um desses aí, você não vai conseguir atingir a felicidade de fato. Digamos que você busca envolvimento, você busca estar, por exemplo, envolvido num projeto, com pessoas, um projeto social, simplesmente porque te parece ser a coisa mais fácil a se fazer, mas você não sente prazer com aquilo. Automaticamente a gente não vai conseguir nem dar o nosso máximo, nem a gente vai conseguir ser o mais criativo e produtivo possível, e o fato é que com o tempo você vai abandonar esse processo ou projeto na sua vida. E também o fato de que se você tiver, por exemplo, envolvido demais somente com a questão da busca do prazer, como por exemplo o prazer em compras, o prazer em atividade física, o prazer em festas e baladas,
pode-se afirmar que com o tempo a gente vai conseguir atingir com esse comportamento o efeito justamente o reverso. A pessoa que foca nesse prazer ao longo do tempo, não sentindo que ela tem envolvimento, não sentindo que ela tem um senso de propósito, ela pode tender até mesmo à depressão. E aí você pode ter estranhado que eu acabei de falar comportamento de felicidade. Mas a felicidade não seria algo que se atinge, são um conjunto das emoções? Aí é que está a grande questão. A gente pode modelar o nosso comportamento nessa busca, de fato, da felicidade. E quando eu falo felicidade, se você observar bem nas redes sociais, isso tudo está muito adaptado a uma vida de ter. E a felicidade não tem a ver com ter. Você vai conhecer pessoas que são ricas e altamente depressivas, né? Eu conheço pessoas que são ricas, têm muitas posses, muita renda, mas que os casos de depressão na família são até mais que um, mais que dois. São pessoas que estão ali convivendo, mas sem sentir que tem uma ligação, sem sentir que tem um propósito. Aquela velha história daquela pessoa pobre, aquele pobre rico infeliz, na verdade? Enquanto isso, a gente conhece pessoas que têm, de fato, uma condição financeira limitada, mas que têm uma felicidade muito aparente, porque ela decidiu ser feliz. Ela não crê que a limitação financeira vai ser para ela um empecilho, como tem pessoas também que têm limitações físicas, pessoas que são paralíticas e que ainda assim conseguem demonstrar uma felicidade muito maior do que aquele que tem o funcionamento normal das pernas. E algumas pessoas até relatam em pesquisas que passaram a ser mais felizes depois de algum acidente, porque passaram a ver a vida com outros olhos e valorizar aquilo que, digamos, tenha sobrado para ela após um acidente com alguma perda grande física ou fisiológica, tá? Existe uma teoria de uma cientista também da Universidade do Norte da Carolina, que é a Barbara Fredrickson, e ela fala exatamente que essas emoções positivas, quando invadem a gente, quando você decide ter as emoções positivas na sua vida, quando essas emoções invadem a nossa mente, a nossa fisiologia, o nosso corpo, a gente passa a ter o nosso escopo cognitivo mais expandido, a gente passa a compreender melhor as coisas, tomar melhores decisões, ter mais criatividade e até mais saúde no nosso dia a dia. Inclusive, a Bárbara traz pra gente 10 emoções poderosas de prazer que eu quero trazer aqui para você. São elas a alegria, anota aí, a busca da alegria constante, a fabricação da alegria mesmo. Como assim fabricação da alegria? Se você põe uma música num ambiente, se você convida amigos, se você decide ler aquilo que vai te trazer, que vai te fazer o bem, se você decide assistir filmes, seriados, enfim, vídeos que vão trazer para você crescimento, isso é uma decisão pela alegria e também pela felicidade, que não são a mesma coisa, mas que aquela pessoa que tem uma vida decidida pela felicidade, ela vai ter muitos momentos, muitos picos de alegria em que ela pode cultivar esse comportamento. A segunda emoção que ela se refere é a gratidão. Olha que interessante, né? A gratidão. Mais uma vez, essas 10 emoções que ela cita, né? As 10 emoções de poder com relação à felicidade, tem muito a ver com um livro conhecido seu, você vai já ver que parece muito. A terceira seria a serenidade, se manter tranquilo e sereno diante de problemas gerais que acontecem na nossa vida. Quarto ponto seria o interesse. Manter-se interessado por situações positivas de vida, criar aquela cultura de curiosidade, sair pesquisando, né? Manter o seu cérebro ativo. O quinto seria a esperança. E não somente a esperança no sentido de esperar que as coisas aconteçam com você de braços cruzados. Não é isso a que me refiro aqui. É aquela esperança do esperar fazendo, né? Do esperançar, daquilo que é interessante que você busque com mais afinco na sua vida. Então, o sexto ponto seria o orgulho, no sentido de ter orgulho de alguma coisa, ter orgulho de você, ter orgulho das pessoas que estão à sua volta, ter orgulho da sua comunidade também. Mais um ponto para a gente importante seria também o divertimento, manter ações que tragam para a gente divertimento na nossa vida. Tá? As pessoas hoje se preocupam bastante, eu venho se preocupando bastante em trabalhar, e quem sabe um dia ser feliz, isso não está certo. Basicamente, a felicidade não é um lugar que você chega, né? Pelo menos para a neurociência, mais uma vez isso é reafirmado, não é um lugar que você chega porque você está plantando para chegar lá. Você vai ao longo do processo. A verdade, se você parar para pensar, você não dá oportunidade a pessoas, você não procura pessoas que não são felizes, que não demonstram alegria e gratidão pela vida que tem. Você nem quer proximidade com elas. Então, obviamente, pessoas que deixam para ser feliz lá na frente, se decidem por apenas trabalhar, por apenas viver uma vida de privações, ela tem poucas chances, tanto na vida social como na vida profissional também, tá? Um outro ponto seria a inspiração.
ela fala exatamente aquelas pessoas que buscam inspirações para a vida, que buscam experiências que tragam inspiração, são normalmente pessoas que cultivam a felicidade. E também um outro ponto que ela fala que tem muito a ver com a inspiração é o maravilhamento. O que ela quer dizer com isso, maravilhamento? Pessoas que buscam experiências positivas, como o simples fato de você fazer uma viagem e dar de cara com uma cachoeira bonita na sua frente, que traz para você um maravilhamento, um engajamento, você começa a pensar, caramba, Deus existe, alguém que fez isso daqui é um gênio, e só pode ser Deus, e aí esse maravilhamento traz para você aquele sentimento de engajamento. E por último, e não menos importante, o amor. Ela fala sobre cultivar o amor pelas pessoas, não somente o amor homem e mulher, ou pelo seu parceiro, parceira, mas aquele amor entre as pessoas por aquilo que você faz, pela comunidade que você está envolvido. E olha que não é coincidência, eu falei de um livro, eu falei da Bíblia, né? E esse é o maior dos mandamentos, né? A gente amar ao próximo. Então, a neurociência vem dando muito certo em se abraçar com o que era ensinamento bíblico até aqui e até agora para a nossa felicidade. Então vamos embora. Quais são então as vantagens de que a pessoa tenha um cérebro feliz, uma decisão por uma vida mais equilibrada? Basicamente, os aumentos dos níveis de dopamina e endorfina, que mantêm uma vantagem química na gente. Quando você mantém esses níveis altos, você afasta o sentimento de depressão, o quadro de depressão, você consegue ter aprendizado mais rápido, você aprende mais rápido, né? E o profissional do futuro é aquele que consegue aprender, desaprender e reaprender de maneira muito rápida. Essa é a promessa para o futuro das profissões, para os próximos anos. Basicamente, também as pessoas que têm um cérebro mais feliz desenvolvem mais a sua criatividade. São pessoas também que acabam tendo mais habilidade de resolver problemas de maneira geral. Inclusive, tem uma pesquisa no Canadá que fala que pessoas mais felizes, cérebros mais felizes, desenvolvem mais a visão periférica. Aí você vai dizer, mas o que é que isso tem a ver com a pesquisa e com o estudo até agora? Imagina que você está dirigindo. Você depende demais da sua visão periférica para dirigir. E essa pesquisa da Universidade de Toronto mostrou que pessoas que têm o seu cérebro mais feliz, que têm comportamentos de gratidão, de otimismo, conseguem ter mais visão periférica e com isso se livram mais facilmente de acidentes. Então, um cérebro configurado para o positivo, um cérebro configurado para aquilo que é ligado à felicidade e à gratidão, acaba sendo um cérebro com muito mais recursos para que você consiga ter uma vida tranquila, uma vida proveitosa, uma vida que vale a pena viver e cheia de engajamento. E dentro dessas pesquisas existem 7 pontos cruciais para que a gente busque a felicidade, não importa se você está vivendo na pandemia, não importa se você está vivendo um momento de desemprego, não importa se você está vivendo um momento de indecisões. E basicamente são eles. O primeiro seria exercite-se, né? Porque o exercício ele é capaz de aumentar, como eu falei para você, os níveis de dopamina, endorfina e serotonina no nosso organismo. Isso nos dá vantagens químicas altíssimas em relação às pessoas que não estão fazendo essa atividade física. Não é obrigado que você seja um atleta, mas que você pratique algum tipo de atividade que ponha teu corpo para produzir essa endorfina. Tem se reparado, inclusive, que pessoas que têm depressão e que tomam somente medicamentos são pessoas que têm uma curva de crescimento, de melhora, mais lenta do que aquela pessoa que faz uso dos seus medicamentos, mas que também faz atividade física. E algumas pessoas foram tratadas até mesmo somente com atividade física, foi passado para ela somente atividade física e o nível de recaída dela é mais de 30% menor do que as pessoas que só tomam medicamento. Então, eu falei sobre exercício, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não gaste o seu dinheiro somente com coisas. Pega o seu dinheiro e comece a investir a partir de hoje em experiências e também em desenvolvimento pessoal. Fazer cursos, treinamentos, imersões, viagens. Isso tudo é muito importante para você. Um terceiro ponto seria foque nos seus pontos fortes. Se você vive uma vida que você trabalha com alguém, em alguma situação, está envolvido num projeto em que você não tem a opção de demonstrar os seus pontos fortes, de trabalhar em cima deles, a consequência é que você não vai se dar bem naquele lugar e, mais uma vez, vai desistir, vai querer sair quando você tiver um sentimento de infelicidade. Então, foque naquilo que você é bom, procure descobrir quais são os teus pontos fortes. O quarto ponto dessa pesquisa é injete positividade no seu ambiente, sabe? Através de músicas, velas cheirosas, incensos, a arrumação, a organização. Quem consegue trabalhar numa mesa desorganizada, eu mesmo não consigo. Então, injetar positividade no ambiente só depende de você, depende da gente, das ações conscientes que a gente toma. Não há nenhum segredo nisso.
Um outro ponto muito importante, né, que você deve ter ouvido falar dessa frase, que é gentileza gera gentileza. Isso funciona de verdade. Então, adotar gestos de gentileza. Pesquisas apontam que quando você toma 5 atos de gentileza por dia, os seus níveis de felicidade cerebral aumentam significativamente. Pode ser coisas simples, como por exemplo ajudar a abrir a porta para alguém, apanhar a chave de alguém que caiu no chão, pode ser ajudar alguém a atravessar a rua, coisas simples, né? Responder um e-mail a tempo, ajudar um amigo que está com dificuldade em alguma disciplina que você tem mais domínio. Então, esses gestos de gentileza promovem na gente uma satisfação e uma sensação muito positiva de estar conectado com o meio em que a gente vive. Então, isso também é apontado como um fator crucial para a felicidade. Um outro fator importante, eu até já fiz um vídeo no canal sobre isso também, é o poder da meditação. Então a gente precisa meditar ou orar, estar em conexão com o sagrado, com o divino, em conexão com Deus. Todas as vezes em que a gente ora, o nosso córtex pré-frontal esquerdo, ele tem um crescimento em uma atividade maior. Isso já foi registrado em pessoas religiosas, em monges budistas, e isso reduz na gente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e também isso aumenta a nossa imunidade. Então, a ciência comprova de que meditar ou orar trazem esses benefícios que eu acabei de citar para você. E o sétimo ponto, e não menos importante, é encontre algo pelo qual você guarda expectativa. Tá? Encontre algo, uma viagem que você marcou, um projeto que você vai lançar, um almoço no final de semana com alguém, reencontrar amigos que você não vê há muito tempo. Guardar expectativa é comprovado pela ciência também de que isso eleva em até 27% o nosso patamar de endorfina e o nosso grau de felicidade. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like aí, compartilha, faz teus comentários, e principalmente o meu maior objetivo não é ganhar like com isso não, é que esses vídeos possam atingir pessoas que estejam precisando tanto desse conhecimento como dessas novas práticas, especialmente nesse momento em que a gente atravessa das situações mais complicadas que a nossa história já viveu. Tá bom? Então um grande abraço e eu vejo você aí pelo nosso canal ou nas redes sociais que você me segue ou mesmo na nossa lista VIP. Vou deixar o link também aqui embaixo para você entrar na minha lista VIP do Telegram e receber mais informações e mais conteúdo de alto valor para a tua vida. Grande abraço.